encontro de pessoas para que possam abrir seus corações, abrir as suas histórias, as suas infâncias, para a gente pensar em reinvenções, renovar as nossas esperanças, abastecer nossos corações, enfim, dentro desse sentido do brincar, no sentido daquilo que as crianças sempre vão nos ensinar. Então, com vocês, sem mais, Renato Nogueira. Boa noite a todas, a todos. Quero agradecer e sabendo a responsabilidade que é começar um bate-papo num círculo de infância no TEA, que é uma referência nessa discussão, nesse debate, que durante anos tem feito muitas coisas nesse sentido. Então, fico muito grato, fico honrado com essa oportunidade e vou aceitar a provocação que me foi feita com o tema O Poder e a Poética da Infância em Afroperspectiva. Então, a ideia é falar do poder da infância, da poética da infância em Afroperspectiva, que é um termo guarda-chuva que indica um pouquinho uma abordagem que ela usa teorias diversas, várias teorias, além dos estudos da infância, e essas teorias, elas são relevantes para fazer a caminhada. A teoria é, de alguma maneira, uma forma de abordar uma leitura de mundo, uma leitura de realidade. E aqui são algumas das pessoas que inspiram esse trabalho. Então, são pessoas, além dos estudos das infâncias, tem ali o nome nas ordens, mais ou menos, que são pensadoras, pensadores da área de filosofia, de educação, então pensadores indígenas, africanos, que estão no Brasil, fora do Brasil. Então, de cara, eu vou falar algo que talvez todo mundo já conheça bem e que pode ser o nosso ponto de partida fundamental. O nosso ponto de partida é caracterizar bem o que eu vou chamar de infância, o que estamos a chamar de infância. Então, isso não é uma novidade, isso é alguma coisa que tem sido muito feita nos últimos anos, últimas décadas, que é pensar a infância. Aqui vou pensar em 3 direções. Vou pensar a infância como uma noção, como uma categoria e como um conceito. Então, falar da infância como uma noção é aquilo que a gente cotidianamente presencia e vivencia. É a infância enquanto uma perspectiva biopsicossocial e jurídica. Ou seja, a infância segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela é de um período de 0 a 13 anos aproximadamente. Segundo o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, a infância vai de 0 a 12 anos. No campo da psicologia do desenvolvimento, a infância tem características bem específicas que as crianças vivenciam, tem fases. Ou seja, segundo alguns psicólogos, tem uma fase que é sensório-motora, uma fase que é da abstração, tudo bem? Ou seja, a infância como uma noção, ela nos leva a esses aspectos da biologia, da medicina, da psicologia. A própria pedagogia se debruça sobre isso para pensar o desenvolvimento infantil. Então, a noção de infância nos leva a isso. A categoria de infância, ela é socioantropológica fundamentalmente. É reconhecer que a infância, ela nasce muito depois das crianças, obviamente, e que ela muda de contexto para contexto. E que a infância é uma experiência geracional. Então, as pessoas que vivenciaram a época de certos programas infantis, certos hits de sucesso, vivenciaram códigos infantis diferentes daquelas que estavam em outra geração. É uma categoria geracional em que as pessoas passam, as crianças passam por isso. E ela varia de contexto para contexto. Em algumas culturas, ser criança, estar na infância, é de 0 a 15 anos, 0 a 16, ou até você casar. Ou seja, algumas culturas indígenas, a infância ela acaba quando as pessoas casam e aí elas se tornam realmente adultas. Isso é um contexto cultural, é etnolinguística. Então, a infância numa outra perspectiva. A infância como um conceito filosófico, ou como uma especulação ontológica,
ela diz respeito àquilo que também vocês devem conhecer, que tem sido mais falado ultimamente, é pensar a infância como um modo de habitar a existência. É não mais falar da experiência da infância, mas daquilo que a gente chama da infância como experiência. Ou seja, nós podemos chamar a infância como um sentido de mundo, uma maneira de interpelação da realidade. Existe, então, um modo de se relacionar com a vida, com o mundo, que é um modo, entre aspas, infantil. Então, a infância seria aquilo que nos torna capazes de habitar a existência com espanto. Ou seja, então não diz respeito mais à infância como uma geração, nem à infância como um momento biopsicossocial, com a emergência da infância como uma noção jurídica. Ela tem o caráter de proteger as crianças da precariedades que podem atacar, atingir a infância, atingir crianças. Agora, quando eu falo do conceito de uma dimensão mais ontológica, uma especulação para pensar de uma outra maneira. A infância como aquilo que nos aproxima de uma maneira biofílica de existir. Ou seja, é a infância que se contrapõe àquilo que a gente tem chamado, no meu grupo de pesquisa, de adultidade. Ou seja, há 2 anos atrás, numa pesquisa de campo, uma fala de uma criança que participou da pesquisa, ela usa o termo adultidade. E explorando esse termo, a gente tem usado o termo para designar adulteração da vida ou uma potência de corrupção da existência, que estaria ligada à perda da infância, a perder essa capacidade ou essa disponibilidade de encarar o mundo de um modo múltiplo, de encarar o mundo como possibilidades indeterminadas. Então, o estado de infância é aquilo que se aproximaria de uma outra dimensão, de uma dimensão brincante e narrativa da vida. Ou seja, então, o que eu vou chamar de estado de infância, ou dessa infância como modo de experiência, é o que me interessa bastante. E é esse poder da infância e essa poética da infância que eu quero investir. E ela diz respeito não só às crianças, mas pessoas adultas também. Mas, fundamentalmente, há uma conexão entre os seres humanos e os outros animais, o meio ambiente como um todo, uma conexão com a própria vida. É o que colocaria a vida em primeiro lugar, ou seja, tem um tom biofílico, é a favor da existência, é a favor de viver, o que tem relação com brincadeira e narrativa. Então, são duas expressões importantes para pensar o que eu estou a chamar de estado de infância, ou da infância como experiência, que é onde me interessa investir, que é a narrativa e a brincadeira. Tem uma questão político-espiritual, que é da ordem daquilo que o Godard fala, e que a Annette Abramovic, que é uma das grandes pesquisadoras do campo das infâncias, que é enxergar as crianças como prisioneiras políticas dos adultos. Ao mesmo tempo, não só as crianças, mas as próprias pessoas adultas também são prisioneiras por conta de uma vontade de controle. Ou seja, como é que a gente se relaciona com a vida de um modo policialesco, de um modo do controle. Ou seja, controlar essas forças, essas potências de se relacionar com o mundo de um modo diverso, que seria próprio da infância. Com isso, eu não estou a pensar a infância como um conceito romântico ou um conceito salvacionista. Não se trata disso, porque cairia no perigo rousseauiano, né? O Jean-Jacques Rousseau, que falou do bom selvagem, filósofo de Genebra, suíço, mas não se trata disso. Se trata de pensar que a infância é uma potência também disruptiva, mas é alguma coisa que adormece e que nos adultera. À medida que a infância se perde, nos adulteramos e nos tornamos mais facilmente menos brincantes e menos narradores. Então, esse é um caminho que vai ser um caminho importante, né? Pode avançar um pouquinho. Tem uma fala de 87 da Angela Davis que é muito interessante. Ela estava na África do Sul
E ela diz uma coisa que é muito curiosa, que as crianças eram mais resistentes ao sistema do apartheid do que as pessoas adultas. Eram mais insurgentes, mais rebeldes. Como pode ser isso? Em que medida pode ser uma criança tão capaz de se voltar contra um sistema? A minha especulação é que a Angela Davis, nessa fala, nessa apresentação, ela está pescando essa dimensão da infância como experiência e da experiência da infância no corpo da criança. E a criança realiza isso de um modo radical. E essa radicalização de realização da infância, como essa possibilidade de interpretar o mundo e de criar outras narrativas brincantes para a vida, é aquilo que parece se perder ao longo do tempo. É uma falta de conexão com as potências da própria vida. Isso se perderia. Ou seja, a hipótese aqui especulativa filosófica que eu trago é que, por exemplo, em algumas sociedades que são mais prenes de adultidade, a adolescência é um momento de muita crise, porque é justamente a perda radical da infância, o que não acontece em qualquer sociedade. Ou seja, algumas sociedades, algumas culturas que são mais tomadas do estado de infância, as pessoas mais velhas ou mais novas, elas se mantêm numa certa conexão com as coisas. Elas se mantêm capazes de enxergar as coisas não como elas pensam que são, mas como as coisas realmente se apresentam. Isso é uma dificuldade. A adultidade é justamente a perda dessa capacidade de encarar as coisas e brincar com elas, se andar com elas. Tem uma narrativa que eu imagino que muita gente conheça, eu já contei essa história, eu vou contar que ela cabe, mas é a história dos IBGs, que eu imagino que muita gente conheça. Então, para quem conhece, pode me ajudar se for preciso, mas é uma história clássica. É uma história de um casal de gêmeos que é filho de Xangô e Oxum. Então, Xangô e Oxum tiveram um casal de crianças, né, gêmeas, e esse casal de crianças, por uma razão que não cabe aqui, foi ser criado por Orumilá e Iemonjá. Orumilá, que é quem Orumilá? Orumilá é aquele que guarda os segredos dos caminhos. É aquele orixá, um rei, que tem o segredo dos 256 caminhos que toda pessoa vai poder caminhar depois que ela entra numa encruzilhada. A vida é feita de encruzilhadas. Encruzilhadas que são 4 ruas. A rua de ar, a rua de água, a rua de terra e a rua de fogo. E no cruzamento dessas ruas, cada pessoa, quando caminha, encontra 256 possibilidades. Isso quem sabe é Orumilá. Iemonjá, sua esposa, conhece o segredo também da dança, o segredo do mistério da própria vida. E esse casal de crianças vai viver com a Orumilá e Iemonjá. Eles passam por uma situação nova. Qual é essa situação? Então, aí é parte da história que acho que muita gente conhece, é quando chega até o reino de Orumilá e Iemonjá um forasteiro. E esse forasteiro, ele tem um ogó, é um cajado. E esse cajado tem o poder de tudo que ele toca, perde a vida. Tudo que ele toca, morre. E ele vai tocando em árvore, vai tocando em planta, vai tocando em bicho, vai tocando em gente. Orumilá, preocupado, porque o reino está quase acabando, ele manda um embaixador. Manda um embaixador, manda uma embaixatriz. O embaixador e a embaixatriz vão e nenhum dos dois voltam. Então ele, preocupado, ele manda quem? Manda um guerreiro versado nas artes do ferro, era ferreiro, sabia fazer espada, sabia arremessar flecha, e vai lá. O guerreiro não volta. Vendo isso, ninguém mais quer ir combater aquele forasteiro. Esse forasteiro, que pouca gente sabia o nome, ele continua tocando nas coisas. E aí, óbvio, que quem vai lá são as crianças. Elas falam que querem ir, mas não sem brigar com o pai e com a mãe, que não querem que as crianças vão até lá. E as crianças vão, depois de muito insistir, e pegam de Iemonjá um tambor encantado. O tambor de Iemonjá, ele tem o poder de fazer todo mundo que ouve aquele som dançar. E Iemonjá toca isso, e as crianças dançam. E tocam um tambor.
mas não tocam de qualquer jeito. De vez em quando toca o irmão, dança, dança e dança com a morte, e a irmã descansa. A irmã descansa. E quando o irmão cansa, a irmã pega o tambor do irmão e vai tocar e dançar com a morte. A irmã dança, canta, toca, dança, toca, ela se cansa e troca de lugar com o irmão. O irmão pega o tambor de Iemonjá, da mãe, toca, dança, quando se cansa, troca de lugar com a irmã. Então a irmã vai lá, toca, dança e troca de lugar com o irmão. O irmão vai lá, toca, dança, até que a morte diz que está incomodada de fazer o que ela não quer fazer. E ela decide que vai embora. Eu vou embora, ela diz. Eu vou embora e vou voltar aqui de vez em quando. E aprendi uma coisa: nunca vou ficar num só lugar por muito tempo. E a morte vai embora. As crianças colocaram a morte para dançar. Essa é uma história, é um itã tradicional iorubá, que está nas tradições do culto a Ifá, e que no Brasil ele se reterritorializa no candomblé, né? Também na Umbanda. Então, quem tem uma formação religiosa, talvez candomblé Umbanda, já tenha ouvido essa história de outras maneiras, com mais detalhes, talvez. Aqui o que importava eram alguns pontos. É entender que é a infância desse menino, dessa menina, que colocam a morte para dançar. Ou seja, mesmo diante da morte, essas crianças são capazes de brincar. É brincando que a morte se afasta. Não quer dizer que a morte vai embora para sempre, mas a gente consegue manter a nossa sabedoria, porque a brincadeira protege tudo aquilo que nós conservamos e produzimos. E só 2 crianças podiam fazer isso. Ou seja, uma interpretação filosófica possível é que o estado de infância é aquilo que torna viável a manutenção da vida. Esse estado de infância, ele estaria em 2 coisas, em 2 verbos: o verbo brincar e o verbo narrar. Então, vou pensar narrativa, não vou falar nada de muito novo para vocês, vou falar aquilo que está no texto Mil e Uma Noites, de Sherazade, que a Sherazade fala com Shahriar, e também está no Mário Lúcio Souza, o cabo-verdiano premiado, que escreveu o Língua. E o próprio Milton Ratum, com os 2 irmãos, também fala sobre isso. Então, tanto o Milton Ratum, brasileiro, tanto o Mário Lúcio Souza, premiado escritor, com um livro maravilhoso, Língua, e tanto o trabalho clássico do mundo persa, As Mil e Uma Noites, eles trabalham com alguma coisa que eu estou a interpretar nas minhas pesquisas, com uma outra colega, professora da UERJ, Luciana Pires Alves, e que é pensar a narrativa como uma potência do estado de infância. Isso está descrito também no best-seller, que talvez muita gente tenha lido, que é de um cara incrível, que é o Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. O que aparece, o que eu estou a chamar de estado de infância, é que a possibilidade de contar história, de fazer narrativa, é o que mantém a vida. A possibilidade de contar novas histórias. O problema da adultidade é que ela não quer novas histórias. O que eu estou a chamar do estado de adultidade é a recusa por outras composições. É recusar as possibilidades de compor. Isso estaria, do ponto de vista mais individual e também coletivo. Isso produz formas de fazer política. O fascismo é uma radicalização da adultidade, o estado de fascismo. Ou seja, é um estado de espírito que, diante do medo e do controle, ele precisa justamente atacar e controlar. É justamente nesse sentido político, o que o estado de infância nos informa é que talvez o modelo clássico, o binômio tradicional das teorias políticas modernas, que é o medo e a esperança, eles são extremamente perigosos. Não porque não se deva ter esperança, não porque não se deva ter medo, mas o medo e a esperança, eles justamente produzem um estágio de manipulação, porque eles abandonam aquilo que a gente tem tentado construir
eu vou chamar aqui do mistério como afeto. É a infância que se investe do mistério como afeto e não do medo da esperança. Ou seja, um exemplo de poder político. As tecnologias políticas modernas que vieram da Revolução Francesa, elas se organizaram num certo binômio, numa certa bipartição. Então, a gente for pensar o Reino Unido, vou falar um clichê, desculpem, o Reino Unido tinha dois grandes partidos, conservadores e trabalhistas. Os Estados Unidos da América têm dois grandes partidos, republicanos e democratas. Os democratas são azuis, republicanos são vermelhos. A Revolução Francesa inaugurou, então, um modelo de fazer política que é entre o medo e a esperança. Os vermelhos, às vezes, vestem o medo ou, às vezes, vestem a esperança. O que eu estou a dizer aqui é em que medida essa ampliação das condições psicológicas, das condições do sujeito, elas implicam numa relação de medo e excesso de ódio, que poderiam ser substituídas pelo poder da infância que se organiza pelo afeto do mistério. O afeto do mistério é simplesmente assumir que não sabemos tudo, que só podemos brincar e contar história. E que a gente não pode levar isso tão a sério a título de acabar se matando. Ainda que não seja possível que nos amemos, todo mundo o tempo todo. Então o afeto do mistério é de uma outra relação com a vida, não a relação de atacar ou se defender, simplesmente. Ainda isso não quer dizer a ausência de conflito. Não sou teólogo, mas me interesso. E eu tenho dado atenção especial para algumas passagens bíblicas que elas são aquelas que alguns autores chamam de teologia da infância, da discussão. Eu diria que talvez isso é uma especulação filosófica, eu estou fazendo aqui especulações, aqui dividindo aqui minhas pesquisas, né? Talvez Exu se aproxime muito da Bíblia, dessas passagens, porque Exu, como dizem na santeria, é um menino travesso, uma criança que brinca, que gosta de comer, que come tudo, que quer experimentar o mundo pela boca, quer comer as coisas, quer tocar as coisas, quer brincar, quer dançar. E tem algumas passagens no Novo Testamento, isso está num artigo que eu escrevi, chamado Poder da Infância, específico no Poder da Infância, que eu falo de religião e política. Um artigo é acadêmico, mas não é acadêmicozão, é um artigo acessível. E nesse artigo, retomar aqui um pedaço, eu cito passagens bíblicas em que tem um axioma: só é possível herdar o reino dos céus se você viver como uma criança. Obviamente que eu quero escapar da interpretação de que a criança é o símbolo da inocência ou da pureza. Não estou preocupado com a pureza ou com a inocência, mas estou preocupado com outras possibilidades da infância. Ou seja, uma passagem que Jesus chama uma criança, fala com os discípulos e vai dizer que se vocês não mudarem de vida, não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino dos céus. Nunca experimentarão alguma coisa que é do extraordinário. Ou seja, o extraordinário, o reino dos céus, ele é alguma coisa acessível às crianças. Não seria acessível aos adultos. Eu coloco isso na ordem da brincadeira. Em termos filosóficos, vou pensar, isso tem muito a ver com brincar. Isso tem muito a ver com uma tese que aparece com Stuart Brown, que é um estudioso de brincadeira, que retoma um debate feito por Platão, que a gente conhece uma pessoa melhor brincando do que às vezes conversando. Jogar e brincar são fundamentais para conhecer alguém. Ou seja, é a brincadeira que nos coloca na ordem do extraordinário. Exu é um brincante. As crianças que Jesus aponta, elas são capazes de brincar, elas são capazes de produzir outras poéticas. O que é a poética? Então, pode avançar um pouquinho. O
Walter, que é uma pessoa que eu gosto, um argentino, filósofo, radicado no Brasil há muito tempo, ele tem um trabalho que é isso. Ele fala que a infância é o outro nome de um milagre. Isso não é uma coisa, é um texto de 2010. Então, milagre, mistério, eles estão nessa possibilidade do estado de infância. É isso que talvez tenha relação com um debate clássico, no meu entendimento, que é o debate que o papel da educação é resistir ao esquecimento dessa infância, é resistir ao esquecimento do mistério. O mistério que nos anima, ele nos tornaria muito mais plenos de celebração constante da existência. Ou seja, a existência, a vida, é algo a ser celebrado, muito raro, muito necessário. E é necessário cuidar disso que nos anima. Então tem uma ordem do cuidado. Milagre aqui não é necessariamente religioso, no sentido de uma instituição religiosa, mas milagre aqui significa não sabemos menos, não sabemos, a gente tem mais coisa que não sabe do que coisa que sabemos. Então, o que fazer diante disso? Aí vem a poética. E essa era a primeira parte, tá? A primeira parte é um pouco aqui, é do poder à poética. Eu vou agora entrar na poética, um pouquinho. Então, para quem chegou um pouquinho depois, o que a gente pensou aqui? Eu tentei caracterizar a infância em 3 aspectos, como noção, como categoria, como conceito. Depois de fazer isso, falei da adultidade e fui para uma narrativa, para uma história importante, onde a narrativa apareceu e vai voltar agora. E já anunciei a narrativa brincadeira como características da infância, que são importantes. Características que se perdem. Então, ou seja, o brincar e o narrar, eles parecem cair no esquecimento. O que eu estou a dizer é uma hipótese filosófica, e a filosofia é meu porto de partida teórico, né? Uma formação em filosofia, uma especulação aqui, que a falta de narrar e a falta de brincar, elas produzem justamente matanças, morte, produzem toda sorte de mazelas que a gente vive do ponto de vista geopolítico, das relações com os outros, das relações difíceis com as pessoas. Com isso, não estou a dizer, e aí acho que o Freud tem razão, que o contrário disso é que todo mundo se ama e se abraça. A própria tecnologia do Ubuntu fala que não é bem isso, é uma outra coisa. Falando sobre o poder, então, eu vou à poética da infância, que é a provocação, que é a cara do evento, é a cara desse encontro, e aí a responsabilidade que me fez voltar a estudar algumas coisas, né? Estava relendo Aristóteles, relendo um monte de coisa, para poder retomar. A gente falar de poética, então falar de poética é falar disso aqui, de imitação em catarse. A grosso modo, quando a gente fala em poética, o Aristóteles tem um texto clássico, que é a chamada Poética, em que ele fala de várias artes, tragédia, comédia, tudo que ele conhecia como arte, e como arte tem a ver com imitação. Ele está brigando com Platão, que é um filósofo que era contra a imitação, que expulsou os poetas da República, e ele fala o seguinte: não, arte é isso, é imitar coisas, é dizer o que poderia acontecer, não é registrar o que aconteceu. E a gente vomita no final. A catarse é um vômito, a catarse é como se fosse uma embriaguez que, depois de tudo, ela expurga as coisas. Depois de imitar, depois de ver aquilo, depois de se compadecer, simpatizar com as coisas, a gente bota para fora. Então, falar em poética é falar de narrativa, em certa medida, é falar de percurso artístico, é falar do belo, é falar da contemplação, é falar da produção artística. Isso é falar de poética. Eu quero pensar a infância como a protagonista da poesia, ou seja, falar de uma poética da infância, em que medida a gente pode pensar em narrativas que são poéticas, que provém da infância. As narrativas políticas, as narrativas de ódio, elas proviriam da adultidade. Eu estou aqui traçando aqui um roteiro
para pensar a infância não como uma heroína, exatamente, mas como uma personagem que anima a vida, que torna possível a festa continuar, torna possível continuar a celebrar, trabalhar e celebrar, trabalhar e celebrar. Seria contrário da adultidade. Então, como essa narrativa? Só que ela trata do universal. Isso é para Aristóteles. Eu estou pensando, então, o narrar como aquilo que o Ampatebá vai dizer que é fundamental. Depois a gente pode voltar para esse. Ampatebá, ele vai dizer uma coisa que eu estou pensando junto com ele, que a vida não deixa de ser um fenômeno narrativo. E essa narrativa, ela impõe formas de pensar, formas de agir, formas de sentir. A narrativa é algo muito poderoso. A narrativa está o tempo inteiro. O Ampatebá, ele vai nos dizer em uma narrativa que ela entra por todos os sentidos. Pela audição, pelo olfato, pela visão, pelo paladar, pelo tato. Ou seja, a gente narra o tempo inteiro. Ele fala de uma mangala que eu posso cheirar, posso ouvir, ou seja, a palavra, que é o narrar, ele pode falar assim, ele está presente em tudo. Vou fazer aqui uma digressão rápida. Anos 20, que os Estados Unidos fazia com qualquer país, fosse comprar café do Brasil, qual era, para quem é da geografia, da política, da história, qual era o acordo fundamental dos Estados Unidos? Que ele pedia sempre. Eles sempre pediam salas de cinema. Ou seja, se eles fossem vender qualquer coisa para a Índia, para a Inglaterra, eles pediam sala de cinema. Então, todas as negociações com o Brasil dos anos 20 e anos 30, eles pediam salas de cinema. Distribuição, porque narrativa. E aí Hollywood é o que é Hollywood, porque é narrativa. Então, ponto de vista político, essa narrativa, que obviamente fez os heróis com rostos quadrados e os vilões com rostos com queixos mais pontiagudos, tem uma narrativa estética, e fez as mulheres mais sensuais com uma distância do quadril para a cintura de 0,8, isso é uma narrativa. E ela circula para a gente, e ela está aí presente. Então, óbvio, todos os heróis de Hollywood, os caras têm rostos quadrados, quer dizer, tem até como sintoma de masculinidade. As narrativas estão presentes o tempo inteiro nas formas de fazer, nas formas de fumar, nas formas de andar, nas formas de envelhecer. Pode subir um pouquinho e voltar, por favor? Só um pouquinho. A Yoronkeu Yumi me inspira também porque ela é uma nigeriana que está pensando o quê? Os sentidos de mundo. Então, narrativa é algo fundamental, porque a narrativa é aquilo que nos anima. Fazer política também é contar uma história, é dizer quem são os verdes, quem são os vermelhos, quem são os azuis. E a gente experimenta a vida. Essa hipótese, o axioma filosófico, eu estou partindo, eu parto de um axioma que eu não sei se eu posso provar completamente, mas que nós encaramos a vida como um fenômeno narrativo. Nós estamos sempre contando uma história. Estamos sempre assistindo uma história. Mesmo quem não gosta de história, ou não acompanha uma série na Netflix, acompanha uma série da vizinha, do vizinho, do amigo, a vida de alguém. Personagens famosos ou personagens anônimos. Nós gostamos de história, ou ler romance. Mas a gente gosta de contar alguma história, ouvir alguma história. Então, provavelmente alguém aqui já viu uma novela uma vez na vida, não sei. Ou já acompanhou uma série do início ao fim, maratonou uma série. Maratonou algo, eu vou maratonar, não sei, algo. Então é isso, porque a gente gosta de história e politicamente, voltei ao poder, isso é utilizado, ok? Estados Unidos da América, tem 3 grandes centros de produção de cinema no mundo, né? Hollywood, Bollywood e Nollywood, Nigéria, Índia, Estados Unidos. Mas os Estados Unidos tem mais distribuição, distribui melhor, por vários fatores que são antigos. Então a Nigéria produz tanto quanto os americanos, estadunidenses. A Índia também produz tanto quanto, faz muito, muito cinema, mas não tem linha de distribuição.
E aí o nosso imaginário é tomado por essa narrativa, por esses heróis. A gente já viu isso em algum lugar. Pode avançar? Pode. Isso é o... Então, é dessa sensação, é nesse sentido. O que eu vou chamar de poética da infância é fazer a narrativa a partir do nosso estado de infância. Porque, em geral, as narrativas são feitas a partir, eu vou chamar aqui de um estado de adultidade. O estado de adultidade, ele carece de imaginação. O que é o estado de adultidade? O estado de adultidade, ele está numa cena, falando de cinema um pouquinho, né? Stanley Kubrick, um filme que me impactou. O garoto, eu fui ver cinema, né? Eu gosto de cinema. E aí, o primeiro filme que eu fui ver, o primeiro filme que eu fiz que impactou foi o Peter Greenaway, né? O Ladrão, o Cozinheiro e a Mulher Amante, o cineasta inglês. Mas aí eu também fui ver outros filmes. E o Osama Sembene, cineasta senegalês incrível, né? O Griot, que fala dos griots na tradição griot. Filmes incríveis com Kouyaté, com Soti Kouyaté. Mas tem um filme que me parece o retrato do estado de adultidade. Eu queria pensar a partir dele. Que é o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Tem uma cena que é no início do filme, primeiros takes do filme, eu não botei aqui, que os personagens são dois grupos de humanos e um dos humanos, um macho maior, mais forte, ele pega um pedaço de osso e vai lá brigar com outro macho de outro grupo. E eles vão disputar um terreno com água. E aquele que mata o outro, ele consegue fazer o quê? Ele consegue que o seu grupo tome a água. Ou seja, a história política é disputa por recurso. As narrativas são disputas por soberania. O que é da ordem da brincadeira é a possibilidade de compartilhar os recursos. É a possibilidade de mudar de papel. A disputa bélica geopolítica, ela não tem mudança de papel. Aqueles que tomaram querem se manter e conquistar mais território. É um jogo de war. O jogo da war, né, de guerra, é tomar os territórios e ganhar tudo. Quanto mais colocar a sua bandeira no território do outro, mais você tem. Então se trata disso. Então as narrativas, elas estariam calcadas no modelo psicológico da adultidade, que vai nos dizer que o que está em jogo é disputar recurso. E na história da humanidade, as narrativas estariam calcadas na disputa de recurso. Isso está dito por alguns autores, por exemplo, Carlos Moore, que morou um bom tempo no Brasil. Eu fiquei um bom tempo conversando com o Carlos Moore, mentor para mim também. E eu lembro em 2007, o Carlos Moore lança um livro incrível, né? Racismo e Sociedade. E ele vai dizer isso. O que é racismo? Disputa de recursos. Ou seja, que está em jogo quando a gente fala de racismo, ou quando a gente fala de também sexismo, qualquer tipo de discriminação, mas o racismo principalmente, é disputar recursos. Ou seja, garantir que um grupo tenha monopólio da gestão da vida. E as narrativas da adultidade, elas se prontificam a dizer que as disputas são por monopólio. Eu lembro de uma série que eu assisti, não sei quem assistiu, Games of Thrones. E Game of Thrones era uma série que as casas disputavam a soberania. Só pode ter um que toma conta de tudo. Isso tem que ser sério a ponto da vida valer menos do que a possessão das coisas. Isso não significa que podemos dividir tudo, mas podemos compartilhar alguma coisa. Então, as narrativas que se calcam naquilo que eu chamei de estado de adultidade, elas corrompem ou elas poluem ou não, ou elas entram no nosso imaginário e aí a gente acaba narrando a vida enquanto fenômeno de contação de história dessa maneira. Tá? Então, pelos sentidos, por tudo, pela visão de mundo,
Brian Massumi tem um livro, né? O que os animais nos ensinam sobre ética. E ele fala de brincadeira. Ele fala dessa ideia que uma mudança qualitativa das coisas. Essa mudança qualitativa ela é possível nessa interação que ela não parte do pressuposto. O pressuposto do jogo de guerra é que só um vai ficar com a bandeira, só um fica com o troféu. Isso, no mundo político, no mundo geopolítico, alguns monopolizam os recursos. O que é da ordem brincante de uma narrativa em estado de infância é reconhecer que compartilhar é uma possibilidade dura, difícil, mas necessária, porque a gente pode trocar muito mais coisa e preservar muito mais a vida se puder compartilhar. Isso é um fator importante que o NIF Play vai trabalhar. Não é necessário ter um objetivo final. A brincadeira, por excelência, ela é da ordem do acontecimento, e se permitir brincar. Se a brincadeira for um jogo, o perder ou ganhar, ele faz parte das coisas, mas não existe uma obsessão pela vitória. Ou seja, o propósito fundamental é brincar. Se trata do brincar. Então, quando eu penso uma narrativa brincante, é uma narrativa que se proponha não inflamar, não pasteurizar modos de vida que se orientem por disputar recurso e exterminar os adversários. É nesse sentido que o reino dos céus, que eu falei lá atrás, só é possível no estado de infância. O extraordinário que estava dito de modo teológico pelo personagem Jesus Cristo era dizer, só vai ser possível dessa maneira. O que estava dito pelo personagem Exu só é possível pela brincadeira. Melhorou agora? Ou seja, só é possível brincando. Porque sem brincar, nos destruímos. Sem estado de infância, sem saber brincar, é natural que a gente opere por essa lógica dos Vingadores. Tem que ter um vilão na história. E se tem um vilão na história, tem o mal e tem o bom, alguém precisa vencer. Isso não quer dizer que a gente vai ser capaz de não disputar coisa, mas vai entender que isso é uma brincadeira. E que a vida vale mais do que ganhar ou dominar os recursos. E aí, a brincadeira ela é anterior a esse processo. Conclusão parcial. É necessário empatizar. Então, minha conclusão parcial é que é fundamental a gente produzir empatia. O estado de infância ele é empático, não é simpático. Então, se eu pedir para vocês assim, por exemplo, um exercício aqui. Gente, vamos levantar aqui o nosso polegar. Quem levanta o polegar aqui, filho? Ah, tá. Algumas pessoas levantaram o indicador. Legal? Eu falei polegar, mas eu mostrei o indicador. A gente espelhou o movimento que eu fiz. Como é que? Então, espelhou porque a gente empatizou com o movimento, as crianças repetem o movimento, para a gente poder se identificar. Então, quem foi no visual, quem não viu o visual, foi ali na palavra, foi no polegar. Mas isso é um movimento de espelhamento. A empatia só seria possível no estado de infância. Então, a poética da infância é uma possibilidade de construir histórias, de construir narrativas brincantes, em que a gente entenda que o que está em jogo não é o monopólio dos recursos. O que está em jogo é a invenção de outras formas de vida que não dependam dos recursos naturais. Porque se a gente disputar minério, petróleo, vai ter muita guerra. Mas se a gente entender que tem outras formas de produção de vida, que não só aquelas que a disputa tradicional, de achar que existe um único troféu, porque a gente acredita na escassez. A escassez, que está no protótipo da adultidade, ela vai dizer,
eu tenho que possuir o que é escasso, que é o grande prêmio, é o troféu. Esse troféu, ele só é monopolizado por alguns porque muitos são mortos e abatidos. O que está em jogo é mudar a chave de leitura e operar na possibilidade de produção de outras maneiras de fazer as coisas. Isso só é possível no estado originário de infância, em que não mais se organiza por coisas fechadas, já prototipadas ali. Não é possível outra maneira de fazer. É fácil? Muito difícil. Por isso que Exu e a mensagem de Jesus Cristo são muito parecidas. É necessário que a gente volte a essa experiência de infância para poder brincar um pouquinho e viver um pouquinho melhor, sem medo, sem esperança. Eu queria muito ouvir vocês, as impressões de vocês, até para elucidar melhor alguma coisa, alguns pontos. Feliz que tenha gravado, porque com a gravação eu vou pedir depois do vídeo para poder, eu posso melhorar isso e fazer um artigo, um texto sobre isso, para poder divulgar esse trabalho um pouquinho melhor, né, trazendo algumas partes que não estão nos meus textos mais antigos, né, que é principalmente essa parte do troféu, da disputa, da adultidade, que é o padrão que a gente vive, o padrão de disputar. O Stanley Kubrick foi muito feliz com isso, né? O primeiro momento da vida humana começou quando algum grupo foi lá, matou o outro e tomou conta, e o outro ficou sem nada. E essa é a história. Racismo é isso, ponto. Disputa de território, disputa por recurso. Sexismo é isso, é controle do corpo feminino. Adultocentrismo é isso, é controle da infância. E aí, porque é quase insuportável para alguns reconhecer que a vida é tão rica que ela não tem passos pré-formatados. Ela vai dar em coisa que não sabe o que vai ser. Não tem um formato já pronto. Isso é muito assustador, às vezes. Isso é só no estado de infância da brincadeira. É a bagunça, é a brincadeira, é a contação da história, é fazer a festa. Isso tem impacto político, por isso que eu falei do poder. E tem impacto artístico, que é fazer outras histórias, que não só histórias com troféu. Isso é um perigo. Eu tenho tentado estudar gestão, porque eu tenho um projeto, né, de trabalho também, que é o Dani Nilo, fazendo o que é com cinema, né, audiovisual, literatura e tal. E teve um trabalho que eu estava analisando outro dia, de gestão, que era uma empresa, uma corporação top, entre as tops, vamos dizer assim. E uma das fases, parece brincadeira, mas é outro lado da brincadeira, mas uma das fases era assim: você pegava, talvez alguns conheçam esse treinamento, esse recurso. Tinham alguns candidatos que ficaram depois de muitas entrevistas, e era uma fase final, e a pessoa deu para cada um uma bexiga, um balão, enche o balão, cada um. Depois do balão, ganharam um alfinete. E aí, quem daqui ficar com um balão cheio está contratado. Interessante. E aí, teve uma pessoa que ficou com o balão cheio. Foi que está com balão, está com alfinete. Quem ficar com o balão cheio está contratado. E aí, no final, tinha uma pessoa com balão. E a contratante, né, a pessoa do RH, diz assim: eu não disse que precisava estourar, mas a gente está induzido, ele já estava assim, conformado a estourar. Pode dizer, ó, todo mundo pode ser contratado, é só não estourar o balão de ninguém. Mas essa chave de leitura, ela não está muito presente, porque a gente imita as coisas. A imitação, a gente mimetiza. E tem pouca chave de leitura, tem pouca ficção, tem pouca narrativa que fale de cooperação. As narrativas de competição são maiores. A narrativa de competição, ela não tem que ser abolida, no sentido de que algumas pessoas podem fazer algo muito bem, e isso pode ser bom para a comunidade. Se tem uma pessoa que corre mais, caça melhor na aldeia, deixa a pessoa caça melhor caçar. E quem faz melhor a comida, cozinhar. Vai ser melhor para todo mundo. Né? Agora, não é necessário eliminar o outro, porque todo mundo pode fazer alguma coisa. E aí a questão da cooperação é o que as pessoas podem fazer. Me parece que a questão da cooperação, ela tem muito a ver com autoconhecimento.
Em algumas sociedades tradicionais, menores, isso, não que não tenha conflito, tem muitos conflitos, normal, mas as pessoas, elas têm funções mais pré-estabelecidas, por conta de uma questão familiar, por exemplo, às vezes. E, por exemplo, a África Ocidental. A África Ocidental tem um grupo de pessoas que são namakala. Elas nascem como dobradoras de ferro, ou dobrador de tecido. Elas fazem uma função desde muito cedo. Elas têm um lugar, porque tem uma família namakala, que é um conjunto de clãs, em que são dobradores de ferro, só sai ferreiro ali. O outro é dobrador de tecido, vai fazer roupa. O outro dobrador de couro. O outro é dobrador de madeira. E tem o dobrador de palavra, que vai fazer coisas da ordem da negociação, da política. E aí, a cooperação, ela é automática à medida que as pessoas têm um lugar. Não saber o seu lugar, fica mais difícil cooperar. Eu estou aonde? Está deslocalizado, está desterritorializado. Eu acho que tem que reterritorializar cada vez mais. Ou seja, qual o seu território? Território ontológico, político, espiritual. Porque territorializado, você sabe o que pode compor no time, que cada um pode fazer. Não precisa que todo mundo faça a mesma coisa ao mesmo tempo. A gente pode dividir. E aí tem cooperação. Então, acho que a experiência da cooperação, ela parte, para mim, de saber se situar. Isso é muito difícil. Num lugar que está todo mundo muito perdido, que não sabe para onde vai, o que está fazendo. Então, como você está... Então, em sociedades tradicionais, tem uma segurança grande, né? Meu finado avô materno, seu Wilson, que me contava as histórias, né? Responsável pela minha 20 anos da minha formação. Então, era isso. A nossa família conta história. Ponto. E nossa família faz tal coisa. Faz isso. Então, assim, eu estou aqui, na verdade, não porque eu queria estar exatamente o que eu quero, talvez fazer isso, só porque eu quero fazer. É porque existe uma história pessoal e familiar que me levou inevitavelmente a ter que contar história e professorar um pouco. Professorar, contar história, fazer coisa, pintar, desenhar, falar, contar coisa para alguém, para as pessoas. Então não é uma coisa do tipo assim, eu não me descobri sozinho, eu fui caminhado pelo caminho. Seu Wilson, Dona Elvira, Dona Maria de Lourdes, Dona Glória, seu Renato, meu pai. Então foi um caminho do tipo, ó, é isso. Minha circuncisão em casa, então era isso, não tinha outro lugar para ir. Então foi fazer o quê? Não tem outro lugar para fazer, é isso. Vai dobrar a palavra, ponto. Não me disseram assim, mas aos poucos foram dito. Então, saber de onde você vem te ajuda muito a caminhar, a não se perder. Então, não tenho dúvida, não vou fazer outra coisa. Eu quero me tornar agora um hiperpetroleiro, não sei. Não tenho dúvida em relação a isso. Eu quero agora, não sei, ser uma pessoa solteira, não tenho dúvida quanto a isso. Sempre seria casado. A conjugalidade faz parte da minha história, conjugalidade. Então, assim, teria que casar. Então, assim, eu não tenho dúvida quanto a isso. Não é uma coisa que eu determinei do tipo, determinei óbvio, em certa medida. Mas tem algo que é anterior a mim e que eu fui orientado a percorrer esse caminho, porque talvez percorrendo esse caminho eu possa doar algo melhor para a comunidade. Melhor do que se eu fizesse uma outra coisa. Então, a cooperação me parece ter muito a ver com uma outra questão. A tua pergunta me parece, não é só a experiência de cooperação, ela vai ser artificial se as pessoas forem cooperar sem saber o que elas podem fazer. Eu não quero jogar futebol, eu jogo futebol assim de brincadeira e tal, mas eu não quero me tornar jogador de futebol profissional, nesse sentido. Eu tinha, desde criança, minha mãe fala isso, eu tinha que escrever e contar história, ponto. Mas não era porque eu queria só, pessoalmente. É porque minha avó, mãe santo, meu avô tradicional Guerruali, que viveu, que é da família, nossa família da região da África Ocidental, que veio para cá contando história, circuncidava, falava, tem que circuncidar os garotos quando nasce. Então isso veio antes de mim. Então, não é uma coisa assim, então, é isso aí, é um papel. E isso me realiza também, porque eu posso ajudar outras pessoas a conhecer histórias, talvez que elas não conheçam. Então, talvez alguma das histórias que eu contei aqui, algumas pessoas não conheciam. Então, é importante que eu conte essas histórias, que elas se tornarem vivas.
Então, para mim, a questão da cooperação tem uma pergunta anterior. É qual o teu lugar no mundo? Qual o nosso lugar no mundo? É saber isso. Isso não se faz sozinho. Eu tive pessoas muito importantes na minha vida toda que sempre me orientaram. Gente mais velha, mais nova, em relação a qualquer coisa importante. Vai se tornar pai. Cuidado. Fulano, vai se tornar não sei o que. Sempre me orientaram. Vai fazer não sei o quê. Às vezes é melhor você se atrasar, porque pode ser melhor. Pessoas que foram orientando para o bem, para o mal, para o erro, para o acerto. Então, tinha pelo menos 3, 4, 5 pessoas, até um tempo da minha vida, que me davam dicas sobre as coisas. 4, 5 pessoas, 6 às vezes, então a cooperação, para mim, antes dela, quem é você? Senão a cooperação fica mais difícil. Narrativa como é usada hoje. Eu diria que a narrativa hoje é cada vez mais da disputa individual, de pessoas que se fazem por si só. Tem algo aí que é de uma ausência de interdependência. É o self-made man, aquela expressão estadunidense, muito a pessoa que lutou sozinha, chegou até onde chegou com todas as suas forças. Eu não estou sozinho aqui, por exemplo, eu sou apenas, pelas condições da vida, eu nasci num lugar, num bairro tradicional, numa família específica, que me nutriu a vida toda. Fui faculdade de filosofia, tive bons professores, tinha roda de samba, tinha garoto, né? Primeiras cervejas com o pessoal da roda de samba, da Portela, Cacique de Ramos, Bete Carvalho, essas oportunidades que eu tive na vida, né? Gara Dudu, não sei o quê, essas coisas que me formaram, né? E no roncório no terreiro, minha tia ali, eu criança, e na esteira. Isso me formou. Então, isso tudo me performou. E aí eu só podia me tornar isso. Se eu recusasse isso, aí seria muito ruim, porque eu não poderia contribuir. E o que eu penso? As pessoas abandonam suas histórias, os erros e os acertos, e a gente se encaixa numa história universal, que é de herói, ou de princesa, ou numa história que o melhor é aquele que vence. E aí o individualismo, isso acaba se tornando uma prática. E a gente deixou de contar a história. Quando eu falo narrativa, eu estou usando narrativa como um termo muito amplo. A gente não conseguiu disputar, entre aspas, todos os corações e mentes. Eu digo a gente, as pessoas que acreditam que nós podemos viver sem se matar. E as pessoas, os grupos que acreditavam que a gente tem que se matar e só os bons vão herdar a terra, que aí tem uma mimetização da política entre religião e política, ok? Se a narrativa hegemônica, abramânica, diz só os bons herdarão o reino dos céus, ou só os convertidos, ou só os eleitos, por alguma razão, ou só os humildes de coração, isso mimetizado pela política significa herdarão as pessoas de bem. Quem é de bem, quem é certo, quem é sério, quem tem uma tipo de um pertencimento racial, quem é heteronormativo, quem é não sei o que, esse vai herdar. Quando isso é mimetizado, as ferramentas são outras. É a ferramenta da necropolítica. E aí isso faz sentido. Porque isso está muito próximo. Porque o fundamento disso tudo, na minha hipótese filosófica, especulativa, é a narrativa. Tem uma narração de vida que diz: esse não presta, não serve para viver. Existem outras formas de narrar que dizem: qualquer vida tem algum valor. A gente tem que encontrar um lugar para ela. Quando não encontra um lugar para ela, aí sim ela entra em colapso. Vai colapsar o sistema. É aquela história clássica que vocês devem conhecer dos Zulus. Entre os Zulus não tem feminicídio. Por uma razão muito simples. Porque os Zulus, os homens, passam por um ritual que eles, quando crescem, se eles ficarem com a fantasia do guerreiro, eles colapsam a aldeia inteira. É por essa razão que só garotos cometem ataques em massa. Psicologia social, né? Psicologia de massa. Vai para os Estados Unidos. Tem ataques em massa todo ano. São só garotos, a maioria é garotos brancos, né, de classe média, que na frustração respondem com violência.
Porque a socialização deles é pelas narrativas de masculinidade tóxica. Os exemplos dos homens para eles são heróis, são caras durões, caras poderosos, que voam, usam capa, saem à noite com carros e armas fantásticas. Essa narrativa fala, eu posso, quando eu não consigo, eu vou atirar. É isso. Agora, tem garotos em outras culturas que eles têm narrativas de homens que choram, que um homem, para casar com uma mulher, tem que aprender a chorar. Aí não é que ele vai ser melhor, ele vai ter essa narrativa desde cedo, vai sendo cultivado, e vai ser mais difícil ele ser um feminicida. Ou ele, aos 15 ou 16 anos, brigar com alguém, com um colega de classe, e vou atirar um professor de matemática, de geografia, vou trocar tiro com a polícia. Porque já está gestado. O feminicídio nas culturas ocidentais não vai acabar em pouco tempo. Não tem como. Porque a formação da masculinidade é uma masculinidade atávica. Nós, homens, somos gestados nessa formação, nesse contexto. A gente precisaria de outros rituais. Por isso é outra narrativa que tem que ser feita. É outra história. A gente não pode mais só ter protótipo super-herói para os garotos. Não pode ter só super-herói. Não pode ter só princesa para as meninas. Porque isso plasma comportamento. É uma hipótese, tem a ver com essas discussões da psicologia novas, que não é tão nova, mas é razoavelmente nova, que é terapia de narrativa. Se alguém conhece essa discussão, terapia de narrativa, alguém conhece? É um pessoal da psicologia dos Estados Unidos, mas que é legal, que é assim, você faz a terapia pela sua narrativa da tua vida. Você narra diferente, para se entender por que você se tornou aquilo. Você refaz a narrativa. Isso é a terapia, essa é a estratégia terapêutica. E aí me parece que numa sociedade como a nossa, não tem jeito. As pessoas vão ser mais egoístas, sim, vão brigar, disputar com as outras, sim, vai ter muita vontade de matar, vontade de acabar com o diferente. Racismo é estrutural, sexismo está aí, porque as narrativas são essas. Essas são as historinhas contadas. Né? Essas são historinhas contadas. Outro dia eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um grupo de pais, que eu mantenho um relacionamento amistoso, bato um papo e tal, e porque são amigas da minha filha de 10 anos, minha filha da Olivia Griot. E aí são amigas dela, tal, os pais, a gente acaba se frequentando, eventualmente. Tem festa, tem saída, tem aquela coisa ali. E um deles falou assim, o que você faria se visse o Lobo Mal atacando o Chapeuzinho Vermelho? Eu olhei a pergunta, falei, pergunta mirabolante. Mirabolante pergunta, e era essa resposta. Aí um cara respondeu, eu ajudaria. Eu ajudaria a atacar, aí um bateu palma. Eu falei, eu ia proteger uma criança, ia ficar contra o Lobo Mal, nesse caso. Porque é uma criança, né, Chapeuzinho Vermelho. Ah, você não entendeu, ela usa vermelho. Eu falei, eu entendi, mas o vermelho, para mim, é muito menos decisivo do que a condição de criança. Não importa a condição de criança. E o vermelho pode ser usado como o azul, o amarelo, o verde, o preto, o branco. Não tem problema com cor. E aí, essa era a questão. Então, a narrativa é essa que está em jogo. Eles brincaram ali, riram. Eu falei, calma, vamos conversar um pouco depois. Mas nem sempre é fácil conversar. Porque essa é uma narrativa, está circulando. Não sei quem recebeu isso no WhatsApp. Alguém recebeu? A lista que eu tô, então, tá pior. Tá pior. Sai desse grupo. Não, mantém para poder falar. Eu fui um dos que falei, não, tem que proteger a criança. Para pelo menos falar para ele, mas... Essa é a lógica, então faz sentido. Ele falou, não, atacar os Chapeuzinhos. Aí riu, não estou dizendo porque ela está de vermelho. Não entendi a sua lógica. Só que eu estou operando com uma outra lógica. Então, perceberam? As narrativas estão aí presentes. Né? Como super-herói. Nada mais complexo que o super-herói. Eu gosto de alguns heróis. Eu acho interessante algumas narrativas. Só que é complexo. Uma pessoa que anda disfarçada ou mascarada, ou tem uma identidade secreta, e faz justiça com as próprias mãos. Sem instituição nenhuma. É uma pessoa que ela própria é a justiça. Ela incorpora a justiça. E ela acaba com os malvados. Isso é um negócio estranho. O super-herói já é um protótipo extremamente perigoso. É um juiz que faz o que ele quer acima da lei. É um super-herói. Percebem? Isso é lógica. É do Superman, não sei quem, que vai lá e quebra tudo. Não tem julgamento. Ele chega, ele julga, arrebenta, faz e acontece. Então, o herói é uma fantasia bonita, óbvio. Em várias culturas tem herói.
Cultura grega tinha herói, cultura africana, em Yorubá, culturas banto, tem herói, algumas dessas culturas tem um herói, mas o herói, ele tinha uma dimensão menor do que tem na cultura ocidental hegemônica. Ele tinha momentos para ser festejado. O herói era um caçador, às vezes, porque às vezes, por exemplo, lá nos tempos, né, lá da caverna e tal, nos tempos que uma população se estabelece, às vezes iam 10 homens e voltava 5. Aí tem 4 ou 5, pega aquela habilidade, ele é um herói, ele vai lá caçar. Celebra, acabou. Celebrou, legal, você caçou, estamos todo mundo comendo, legal. Agora vem outra pessoa, que vai ser o contador de história, vai ser quem faz a comida, quem faz... Todo mundo é celebrado. Numa cultura que o herói é celebrado exclusivamente, é um perigo tremendo. Ainda mais culturas que têm instituições, como a nossa. A pessoa fica acima do bem e do mal, acima das regras do jogo. Ela faz a regra que ela quer. Então, eu diria que o herói ele oferece um perigo, né, aos imaginários. Tanto que o Coringa agora é um herói. Interessante, né? Por quê? Porque não é muito diferente do Batman, o Coringa, no final das contas. O muda é só o vetor de força. É um mascarado, é um cara que faz coisas fora do comum e que toca o terror, em certa medida. Tanto que a polícia, é interessante, o Homem-Aranha, isso não só... Muita gente observou isso, deve ter observado isso, né? O jornal observa, o Homem-Aranha é um criminoso, um cara mascarado, tudo bem, ele faz coisas boas, mas ele parece um criminoso, é estranho. E o cara é dono de um jornal sensacionalista, né? Tipo um The Sun, não é isso? Tipo um The Sun, no Reino Unido, né? Tem o... E aí ele tá lá e faz coisas horríveis, assim, ele fala sobre ele. Então acho que isso é bem curioso. Instaurando a adultidade, né? A Carolina comenta, né? O que a gente imita? O que me parece? Tem um negócio que é muito difícil, mas que é do tipo permear o imaginário, é criar outros signos. Isso não é nada fácil, mas a possibilidade de criação de outros signos ou a reocupação dos signos que circulam pelo circuito social podem ajudar bastante nisso. Ou seja, suponha que novos roteiristas tomassem a indústria cultural como de massa. Isso modificaria talvez a produção do entretenimento. Que a produção do entretenimento, ela vai criar coisas que não é só a camisa do Game of Thrones, que não é só a camisa das séries Riverdale, Stranger Things, não sei. É mais do que isso. Tem ali um composto, tem ali uma possibilidade. A gente se espelha muito naquilo. Então, acho que tem uma disputa que é da ordem da indústria cultural mesmo, que é da produção e circulação. A circulação de personagem, a circulação de possibilidades de vida, de composições de família. É muito curioso, por exemplo, 2008, o Obama ganharia aquela eleição porque o Bush veio de muita tensão, o Obama performa melhor que todo mundo, até ele surpreende, porque ele performa melhor que uma família tradicional, que é a família Clinton, né? Mas tinha uma coisa interessante, que assim, tinha muito filme estadunidense com presidentes negros circulando, tinha muito... Isso facilita, favorece. A imagem repetida, a gente acaba se acostumando, o troço circula, fica mais fácil. Então, ocupar esses lugares, óbvio que tem ali uma democracia moderna, tradicional, que os vermelhos e azuis se alternam. Então é possível que o Trump seja reeleito e que aí depois venha um democrata. É mais provável, pode ser que... Mas se vier um republicano, ele faz um e ele perde a outra. É quase sempre esse é o formato. A gente perceber os 45 presidentes estadunidenses, você percebe que tem uma alternância quase meio a meio entre republicano e democrata. Faz parte do jogo, né? Vermelho e azul. Então, mas, voltando, o que está em jogo é plasmar no inconsciente esse comportamento. É aquela velha história que todo mundo conhece. As meninas brincam muito mais de boneca que os meninos. Então é mais fácil plasmar maternagem nas garotas. Porque elas brincam de boneca. Esse comportamento de brincar de boneca, não que ele vai criar uma natureza
de mãe, mas ele ajuda a você, no inconsciente, jogar uma sementinha de modo psicanalítico para que aquela pessoa, quando cresça, ela retome aquele prazer infantil de brincar com a boneca. Coisa que os meninos não têm, quase nunca, porque garoto brinca de boneca. Então é necessário imitar coisas, fazer coisas, produtores culturais das grandes mídias, só que a grande mídia não quer fazer algumas coisas. Então isso é um problema. E aí, uma das armas, das ferramentas, é fazer circular em outros lugares, para mimetizar outras coisas, para mimetizar outras formas de masculinidade, de relações raciais, relações sociais, outras maneiras. Então seria isso. Tem que tomar o imaginário. O imaginário é o primeiro ponto. O primeiro ponto é o imaginário. Diria, bem da lei. Escola quilombo, escola aldeia. Essa é uma questão que está para ser desenvolvida, pode ser mais desenvolvida. Eu coloco isso num artigo, né? Essa ideia de escola quilombo, escola aldeia, é pensar o quilombo como um modelo de relacionamento, é pensar a aldeia como um modelo de relacionamento. E aí, óbvio, a gente falar em escola, falar na sociologia da educação, que acho que é importante, tem várias instâncias educativas em todas as sociedades e culturas. Nas sociedades modernas, a instância educativa de valores universais passa a ser a escola. Por quê? A família é uma instância educativa privada. Você pode aprender até uma outra língua com a sua família, um negócio, uma tradição. A religião é uma instância cultural específica. Nem toda sociedade tem a mesma religião. O que é a instância educativa escola? Ela é aquela que tem um currículo para todo mundo. É um projeto de um país, é um projeto de nação, uma língua, uma geografia, uma história, uma matemática. A escola quilombo, escola aldeia, é a possibilidade disso retomando elementos africanos, elementos indígenas radicalmente, radicalizando com isso. Escola quilombo é pensar um modelo onde o currículo inteiro ele traga tradições africanas com muito mais, assim, estruturalmente. Não uma festa no dia 20 de novembro, não uma festa no Dia Nacional Internacional dos Povos Indígenas, mas é assim, estruturalmente. Você pode replicar outras práticas que vão da brincadeira, e aí é uma seleção cuidadosa, o que tem no repertório africano, o que tem nos repertórios indígenas que são importantes para as crianças, para os jovens. Muita coisa pode ser interessante. Nenhuma cultura tem toda a resposta. Agora, algumas respostas ocidentais, elas não ajudam tanto. Vou dar um exemplo, masculinidade. As masculinidades ocidentais têm um grau de toxicidade muito grande. Isso para os homens e para as mulheres, que são alvo do sexismo e misoginia. São muito misóginas. O que eu estou a dizer, eu não estou embelezando ou dourando uma pílula, mas algumas culturas, vou dar exemplos práticos, para não ficar no abstrato. Cultura da Gara, que eu acho que é uma cultura, é Burkina Faso ali. Você pega a Sobonfu Somé, que morreu em 2017, morava nos Estados Unidos, ela fala uma coisa interessantíssima. Se um homem for casar com uma mulher, tem que fazer um ritual, que ele se veste de mulher e tem que vivenciar uma experiência feminina radical para poder casar com uma mulher. Se uma mulher casar com um homem, ela faz uma experiência radical de viver como se fosse um homem durante um período, para casar com um homem. E lá é uma cultura que tem pessoas do mesmo sexo que casam. Isso não é problema. Agora, se você casar com o sexo oposto, tem que vivenciar essa experiência. Obrigada, Renato, querido.